Olá, querido professor, tudo bem? Sou o professor Júnior e o tema de hoje é plano de aula. Como que nós montamos o nosso plano de aula? Então, nós temos aqui dois modelos. Um modelo eu já apresentei em outro vídeo. Este modelinho aqui é o tradicional, que eu defino como vertical, né? E nós temos o outro modelo, que é justamente o tema deste vídeo, que é o modelinho horizontal, que é esse daqui. Então, acredito que ele fica mais organizado, né? Facilita para o coordenador pedagógico, para a direção, entender quais são os seus planos, né? Qual é o seu escopo em relação às suas aulas, e ao mesmo tempo, um pouquinho mais abaixo, nós temos um cronograma. Então, aqui eu tenho o cabeçalho, são as informações da escola. Aqui o mesmo modelinho, tá? Não preciso colocar em coluna. Professor, como que a gente faz essa coluna? Então, aqui eu vou clicar aqui, nós vamos em inserir e tabela, tá? Clico aqui e aí eu simplesmente seleciono a tabela, tá? Então, primeiramente, os objetivos da aula, e aí é bacana vocês irem pausando, né, para terem realmente como modelo os objetivos, né, conteúdo, aqui estratégias, atividades trabalhadas. Então, no caso, qual seria a minha estratégia dentro de um modelo, né, ou uma metodologia de ensino? Quais serão os recursos? Depois, a avaliação, metodologia e a estratégia de ensino, né? Aqui um pouquinho mais detalhada. E aqui voltada à avaliação, tá? No caso, aqui em cima é a estratégia da aula. Aqui embaixo seria a minha estratégia de ensino em relação à avaliação. Nós temos a recuperação continuada, né? Que ela pode acontecer junto com a aula, não é aquela paralela. Então, eu dou a minha aula, eu posso simplesmente retomar o assunto junto com a aula, né? Se caso o aluno, por exemplo, apresentar alguma dúvida, eu posso simplesmente, na aula, fazer essa recuperação, tá? Esse aqui que é bacana, né? Que é justamente o cronograma. Aqui, eu posso, por exemplo, criar mais uma tabelinha. Aqui ela fica uma só. E aqui, bacana, a gente vai mexendo na régua. Tá vendo? Aqui, a mesma coisa. Sempre você tem que clicar na coluna, tá vendo? Já ficou bacana. O que eu posso colocar aqui? Centralizar, aí eu vou na página inicial, centralizar, e aí eu posso colocar cronograma, tá? Centralizado, bonitinho. E agora eu vou informar no mês de fevereiro o que eu fiz, né? Então aqui é uma introdução, né? Vou explicar para o aluno quais são os assuntos. Depois, análise de desenhos, né? A gente não vai assistir desenhos na sala de aula, nós vamos analisar focando em toda a estrutura da narrativa. Isso aqui é voltado para o 8º ano, mas também dá para trabalhar com 9º anos. Análise do texto, né? Esse texto aqui, depois vem o nome do autor. Orientação sobre a produção textual de respostas escritas. Esse é um projetinho que eu criei, porque geralmente os nossos alunos não sabem como responder a pergunta de um questionário, né? E aí eu sempre digo que é começo, meio e fim.
Tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento e tem que ter a finalização. Então, até a cachorra está participando também aqui da aula. Então, orientação, né, sobre citação. Já no 8º ano eu passo essa informação para eles, né, para que a gente não tenha aí o plágio. Orientação sobre produção de respostas, no caso aqui já dividindo com os alunos as 3 partes, né? Então, por exemplo, o início, né, do que foi a aula, que texto que foi, quem foi o autor, o aluno trabalhando depois com a citação do autor, né, que é a partir do texto, e no final a resposta do aluno. Geralmente nós temos o quê? O aluno já começa a responder, né? E aí ele não informa com base em qual texto, com que aula, quem é o professor, o que o professor fez. Então, aqui em março, né? Nós estamos em março, e aí eu já planejo o que eu vou fazer, né? E em abril, que é a culminância, né? Então, sempre eu visualizo, eu começo o bimestre já tendo em mente o que eu quero com o meu aluno, né? E aí eu finalizo com uma competência, que já é tema para um outro vídeo, né? Porque a gente fala muito em habilidades, mas o aluno ele também precisa ter competências. Então, ele tem um conjunto de habilidades, e aí no conjunto de habilidades ele vai aprender a fazer algo. É o caso da redação, né? São várias habilidades para o aluno saber fazer uma redação, que no caso seria a competência. Competência escrita, né? Letramento acadêmico, entra tudo isso. E abril, finalização, né? Então, o coordenador, ele tem todo um panorama que o professor está fazendo em sala de aula. Então, no caso, nesta semana, né, por exemplo, do dia 10 ao dia 14, o coordenador entrando na minha aula nessa semana, ele sabe o que eu vou trabalhar, tá? Bom, se nós temos um objetivo em mente, né, por isso que a aula não pode ser a aula pela aula, né, é uma sequência didática. Então, eu tenho que finalizar que eu tenho que mentalizar que no final do bimestre eu tenho que chegar a um conhecimento, né? Esse aluno, ele sabe o quê, né? No conjunto dessas aulas. Por isso que elas não podem ser aleatórias. Ah, hoje eu vou ensinar isso. Pronto. Não. Então, na sequência didática, quando finalizar o bimestre, o meu aluno ele tem que saber um determinado conhecimento, que seria a competência. Se caso este aluno não conseguiu aprender neste bimestre, eu preciso recuperá-lo no próximo bimestre, né? Mesmo realizando a recuperação continuada, tá? Que é junto com a aula, e o professor que administra a aula, né? Ela não é feita com outro professor, que no caso seria a recuperação paralela, né? Que no caso pode ser um outro professor que vai administrar a aula, e aí o professor que administra, por exemplo, o português, ele vai informar, olha, os alunos estão com dificuldade nisso, então você vai trabalhar com... Não, a recuperação continuada é o professor que junto com a aula vai chegar e falar assim, gente, vamos lá, vamos retomar, né? Que a gente chama também de retroalimentação. Então, vamos lá. Aqui, né, eu faço 2 colunas. Aqui eu determino, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. Então, se eu for montar, por exemplo, esta parte, eu mesmo seleciono aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aí eu escolho aqui quantas que eu vou fazer, tá? Então, é facinho, não é algo muito complexo. Aqui nós temos as referências, né? Então, eu tenho aqui todos os documentos que eu vou utilizar. Aqui eu tenho os documentos oficiais, certo? E no final, por exemplo, o coordenador, ele não é da área de língua portuguesa, então ele não sabe o que é esta habilidade aqui, só a numeração dela, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, uma legenda do que se trata essa habilidade. Porque se eu colocar aqui, vai ficar feio,
né? Vai ficar estranho. Aqui vai aumentar, aqui é pouquinho, né? Então eu posso fazer, por exemplo, uma legenda aqui, né? E no final, aqui eu mexi, aqui a gente sobe, a assinatura do professor, do coordenador e do diretor de escola, tá? Então eu vou voltar um pouquinho aqui, né? Nós temos o cabeçalho, as informações em relação ao professor, em relação à quantidade de aulas na semana, a turma, né? Essas partes que é o objetivo da aula, o objetivo do conhecimento, né? O que eu quero do meu aluno, as estratégias da minha aula, né? Estratégia de ensino em relação à aula, quais são os recursos e a minha estratégia de ensino em relação à avaliação, que aí já entra uma outra metodologia. Você tem a metodologia da aula, da didática, e você tem a metodologia da avaliação, né? Como que você vai avaliar o aluno. Junto com isso, você tem os instrumentos avaliativos, né? E a recuperação contínua, né? Que ela acontece junto com a aula. O aluno está com dúvida, então você, no meio da aula, você diz, olha, peraí, vamos retomar um pouquinho. Ah, professor, eu já sei. Não, então vamos lá, então você me ajuda. Porque o aluninho ali está com dificuldade, né? E funciona, tá? É bacana porque você cria uma comunidade, né, em que um vai ajudando o outro. Então, aquele aluno já sabe, você pode, por exemplo, numa atividade, pegar um aluno que já sabe, o aluno que está com dificuldade, né, e você simplesmente pedir para que aquele aluno te ajude, tá? Isso funciona. Nós temos aqui o cronograma, tá? Lembrando que entre números a gente não tem, geralmente a gente vê isso, né? Não, tá errado. Entre números não vai ter a crase. Eu tenho uma descrição, né? Poderia colocar mais informações? Sim, né? É que aí, no caso, o plano de aula ele vai ficar maior. Então, eu sintetizo, né, de uma forma que, mesmo a pessoa que não está assistindo a aula, ela sabe o que vai acontecer. Eu tenho um texto, o que eu fiz com esse texto? Tenho a informação do autor, né? E tenho o ano que esse texto ele foi feito. Depois eu tenho a culminância, né? Que ela está próxima da competência. As referências, a legenda, que eu acho que é bacana isso, né? Que é retirado, por exemplo, de textos acadêmicos. Se eu trabalho com uma sigla, com uma informação, eu preciso apresentar uma legenda. E no final, a assinatura dos responsáveis. Então, eu tenho um vídeo anterior que apresenta o modelo vertical e esse modelo aqui, ele é o horizontal. Acredito que assim ele fica mais descritivo, né? Eu realmente separo tal dia, tal semana, o que eu vou fazer. Fica bonito, né? Fica organizado e facilita para quem não está assistindo a aula saber o que eu estou fazendo, tá bom? Então, meus queridos, um grande abraço e até o próximo vídeo.